Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é o segundo vídeo da nossa série sobre criação de tenébrios, especialmente para aquaponistas e criadores de peixe em caixa d'água. O vídeo anterior a gente falou sobre o que é o tenébrio e passamos algumas características, algumas curiosidades sobre o tenébrio. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre onde criar tenébrios, sobre ambientes, locais e caixas de criação. Esse vai ser um vídeo bastante introdutório e de certa forma até básico. Então ele é indicado mais a quem nunca criou tenébrio e está pensando em criar, ou para quem está começando. Vamos falar então nesse vídeo sobre ambiente. Quando eu uso essa palavra ambiente, eu quero dizer local. Então, sobre locais de criação de tenébrio, eu vou fazer uma diferenciação, inclusive mostrando imagens sobre o ambiente profissional, que a gente pode chamar assim, e o que é esse ambiente profissional, e o ambiente doméstico, o ambiente caseiro ou robista. Então, vamos falar sobre o que é esse ambiente profissional, mostrar alguns exemplos em imagens, fazer alguns comentários sobre essas imagens. Como é o ambiente amador, quando eu chamo de amador, é sinônimo de doméstico, de caseiro, de robista, que é aquele criador que cria o tenébrio para alimentar seu próprio animal, ele não tem essa ambição comercial. Por fim, vamos falar algumas dicas sobre a embalagem, sobre caixas e algumas dicas também sobre o ambiente. Então esse vídeo também ele vai ser feito em forma de apresentação. Eu vou complementar ele num outro vídeo, que aí eu vou mostrar de forma prática o meu ambiente, que é um ambiente amador, um ambiente doméstico. Então essa parte mais prática, mostrando de fato como é a minha criação, vai ser um outro vídeo que eu vou gravar separado para o vídeo ficar um pouco mais curto e essas informações ficarem um pouco mais assimiláveis. Vamos iniciar falando sobre o ambiente profissional. Quando eu falo em ambiente profissional aqui de criação de tenébrio, eu quero me referir àquele criador que cria o tenébrio com finalidade comercial, principalmente para a venda de larvas. E faço essa diferenciação para diferenciar do criador doméstico, ou amador, ou robista, que é aquele que cria o tenébrio para alimentar o seu próprio animal. Eventualmente pode até comercializar o excedente, mas a ideia principal desse criador amador, que vai ser o que a gente vai falar em seguida, é criar para alimentar o seu próprio animal, ou os seus animais. E o ambiente mais profissional é aquele criador que cria mais com essa finalidade comercial, buscando lucro com a venda principalmente de larvas, ou até em caso de grandes indústrias, até de subprodutos. O ambiente profissional ele se caracteriza como um insetário. Alguns chamam também de biotério. Então, o que seria? Seria um local próprio, específico para criar tenébrios. Não é um local que é dividido com outras situações ou dividido com outras atividades domésticas, outras atividades que você já faz em casa. É um local próprio, pode até ser no mesmo endereço, mas ele é um local separado, específico, montado especificamente para a criação de insetos. Observa ao fundo, na imagem, essa imagem foi tirada de uma criação de um criador que tem essas características de criador profissional que comercializa principalmente larvas. A gente tem ao fundo uma estante, uma prateleira, como alguns chamam, que é essa estrutura metálica. Ela ocupa uma parede toda, feito sob medida para esse criador, e nessa estante são acopladas caixas de criação, que são essas maceiras, nesse caso aqui, essas maceiras de pedreiro utilizada na construção civil. Então observa aqui duas características, é um ambiente muito bem aproveitado, com caixas padronizadas e normalmente criado assim em instantes, utilizando todo o ambiente. Uma outra característica desse ambiente profissional, ele tem portas, ou deveria ter portas e janelas teladas. Teladas nada mais é do que uma tela mosquiteiro para evitar a entrada de outros insetos ou de alguns tipos de predadores.
Não que você no seu ambiente doméstico, amador, também não possa ter essa característica, mas isso é uma característica mais do ambiente profissional, ou uma necessidade, inclusive, de se manter a higiene no ambiente profissional. Necessariamente esse ambiente, esse local, ele tem que ter laje ou forro, justamente para evitar a entrada de insetos, de predadores ou de pragas. Como eu havia mostrado, já comentado e mostrado nessa imagem ao fundo, esse ambiente ele é montado com estantes metálicas ou pode ser até de madeira, mas são locais e estantes específicas para condicionar essas embalagens que, como regra, elas são também padronizadas, ou seja, todas iguais. Uma outra característica desse ambiente é que ele tem embalagens abertas. A gente pode observar aqui que não há tela tampando as caixas ou as maceiras, elas estão abertas. Então, essa é uma característica também desse ambiente profissional. Normalmente se utiliza essas maceiras de pedreiro, que é o que vocês estão vendo na imagem, ou bombonas, essas bombonas reaproveitadas, cortadas ao meio. Aí com uma bombona é feito 2 embalagens. Uma outra característica desse ambiente mais profissional é que o peneiramento, que é uma atividade talvez a que mais demanda mão de obra, que seria peneirar o substrato para eliminar, separar o frax, que é o adubo do tenebro, ou as fezes do tenebro, do substrato ou dos próprios tenebros, ele é um peneiramento automático. E esse ambiente profissional também ele tem esse intuito comercial, que no Brasil o que é mais utilizado é para venda de larvas, em alguns casos até de subprodutos, como larva desidratada ou outros. Mas em geral é a venda de larvas, tem esse intuito comercial no ambiente de criação profissional. Trouxe aqui algumas imagens para a gente comentar algumas características desse ambiente de criação mais profissional. A gente tem aqui no canto superior esquerdo um exemplo de uma janela telada. Não é exatamente dessa forma aqui, ou não precisa ser necessariamente dessa forma, mas eu trouxe aqui apenas para que vocês entendam o que é esse telamento. Basicamente é o fechamento, no caso aqui do exemplo é da janela, mas poderia ser de uma porta também, com essa tela. É uma telinha mosqueteiro, normalmente se utiliza a tela mosqueteiro comum para evitar a entrada de insetos ou até algum tipo de predadores, como lagartixas ou outros, para o insetário. Essa aqui especificamente foi pega de um e-commerce da internet, então não é de um insetário essa imagem, então normalmente não se cola. Aqui parece que tem um velcro, normalmente não é com velcro, elas são fixadas de fato em uma estrutura ou metálica ou de madeira para dar essa segurança no acesso de animais, de predadores ao insetário. Já aqui na parte inferior esquerda, a gente trouxe exemplo de bombonas, 2 tamanhos de bombonas cortadas ao meio. Na imagem anterior, ou no slide anterior, a gente mostrou as maceiras de pedreiro, então essas aqui são as outras embalagens que normalmente são utilizadas na criação profissional, que são essas bombonas cortadas ao meio. As outras imagens que eu trouxe aqui são 3 exemplos de peneiras automáticas, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Não existe hoje à venda uma peneira própria específica para peneirar substrato de tenebro. Algumas indústrias até constroem essas peneiras, mas aí específica ou sob demanda, sob pedido específico de algum grande criador, de alguma grande indústria. Ela é montada, então, essa peneira automática sob pedido, sob demanda de um grande criador. Mas não existe, se você entrar na internet e buscar, eu quero comprar uma peneira específica para peneirar substrato de tenebro. Não existe, pelo menos aqui no Brasil ainda não. Mas eu trouxe aqui 3 exemplos de peneiras automáticas utilizadas em outros ramos que podem, inclusive uma delas, o fabricante adapta conforme você queira. Mas essa imagem dessa peneira laranja aqui na parte inferior é uma peneira padronizada e que normalmente se utiliza para peneirar areia na construção civil. Ela tem aqui na parte superior uma telinha com peneira e aqui na parte de baixo onde sai areia. Normalmente é colocado aqui uma embalagem como um balde, um saco, alguma coisa, é ligada
a peneira faz esse movimento, ó, de um lado para o outro, peneirando a areia que cai aqui na embalagem. Então, esse é um modelo que se tem hoje no mercado, utilizado, como eu falei, na construção civil, não é adequado e próprio para peneirar tenebro ou substrato, mas até pode ser utilizada ou adaptada numa criação que já tem esse intuito um pouquinho mais comercial, mas ainda não seja um grande criador. Mas não é o melhor modelo. Já que na parte superior, esse modelo, que tem essa parte amadeirada, arredondada, é uma peneira, foi pego num fabricante do exterior, que já é uma peneira própria para peneirar farinhas ou farelos. Aqui dentro dessa estrutura arredondada, existem várias camadas de telas de espessuras diferentes, justamente para peneirar e filtrar esse farelo, essa farinha em várias granulometrias. Então é um modelo, já que poderia ser adaptado, ou um modelo mais próximo ao que se espera de uma peneira própria para tenébrios. Até porque já é um modelo feito para peneirar farelo e farinha. Já aqui mais na parte central, a gente tem um outro modelo, que inclusive o fabricante já indica que ele adapta conforme a necessidade do cliente. Ele já é montado de uma forma um pouquinho diferente de que o outro que a gente acabou de falar, mas ele também tem aqui dentro várias peneiras, ou ele pode ser colocado várias peneiras de espessuras diferentes, para que a farinha ou o farelo, que também é uma peneira própria para isso, entre aqui nessa parte, vá descendo, passando pelas peneiras de granulometrias diferentes e saia só a parte mais fina aqui embaixo, que poderia, no caso de se utilizar para tenebro, ser o fraz puro, sem nenhum outro resíduo. Então, esses três modelos que eu trouxe são modelos que hoje existem outros também, mas que não são próprios ainda para peneirar tenebro, mas que podem ser adaptados à necessidade. Inclusive, o fabricante faz ou adapta esses dois modelos aí superiores conforme a necessidade do cliente e o tipo de granulometria de peneira que é necessário. Mas é um custo, um investimento que só faz sentido, de fato, para um grande criador, para uma grande indústria. Eu trouxe aqui mais a títulos de curiosidade, para mostrar o que existe hoje no mercado em termos de peneiramento automático. Vamos falar agora sobre como é o ambiente amador, o ambiente robista, o ambiente doméstico. Ou seja, o ambiente daquele criador que, assim como eu, cria o tenebro para alimentar o seu próprio animal, seus próprios peixes, seus próprios pássaros. Eventualmente pode até ter algum criador que tenha um ambiente mais parecido com esse aqui, que a gente vai falar, e que tenha um intuito aí comercial. Mas normalmente é um criador mais pequeno, que comercializa o excedente ou que cria aí no fundo do seu quintal com esse intuito de comercialização. Mas normalmente essas características que eu vou falar aqui são mais de um ambiente mais do criador doméstico de fato, daquele que cria o tenebro para os seus próprios animais. Então, diferente do ambiente profissional, que é um local específico, o local de criação do amador é qualquer local. É um local aí que está disponível na sua casa, pode ser uma garagem, um quarto desocupado, um depósito no fundo do quintal, como é o meu caso aqui, que o meu ambiente é esse ambiente amador, doméstico, cujos tenébrios eu crio para alimentar os meus peixes. Então ele tem essa diferenciação. Ele pode ser qualquer local que você separe para ter algumas caixas de tenebro. Então você não precisa ter aquele ambiente profissional que eu falei para criar o tenebro para alimentar os seus próprios peixes. Você pode utilizar qualquer local aí que está disponível e que você consiga manter as características que a gente vai falar aí na sequência. Então esse ambiente, esse local, como eu falei, ele não é específico, ou seja, ele não é usado só para criar tenebro. Ele pode ser compartilhado com outras atividades, pode ser com uma oficina, com algumas ferramentas que você tem, se é na garagem, pode ser com o seu carro, com a sua moto, enfim, ele é um ambiente que você divide com outras atividades. E normalmente esse ambiente também não é controlado, ele não tem esse acesso controlado, como por exemplo eu mostrei na parte anterior, telado todas as portas e janelas. Apesar de que você pode fazer isso, mas normalmente não é dessa forma que é realizado, que é feito.
Então, em geral, não se tela, ou seja, não se coloca tela mosqueteiro em portas e janelas, mas nada impeça que se coloque, se quiser. Uma outra diferença do ambiente profissional, que a gente chamou de profissional, nesse nosso ambiente mais doméstico, a gente fecha as caixas, a gente tela, normalmente colando com cola quente uma tela mosqueteiro na tampa dessas caixas. Muitos utilizam tampas furadas ao invés de teladas para o besouro. Na parte prática que a gente vai fazer em seguida, a gente vai mostrar, eu vou explicar por que eu não gosto disso, eu só uso telado, só com tela. Mas ele tem essa diferenciação, então o ambiente doméstico, ele normalmente, como a gente não fecha o ambiente, não controla o acesso ao ambiente, é um ambiente comum, dividido com outras atividades, a gente fecha as caixas, para que predadores, principalmente, ou algumas pragas, não acessem a caixa. Então o fechamento ocorre nesse ambiente mais amador na caixa e não no ambiente. Normalmente se utiliza então caixas organizadoras, esses potes, essas caixas, que se acha normalmente em lojas de embalagens. Pode ser qualquer embalagens, não existe limitação de tamanho. Obviamente que as muito pequenas não são muito adequadas, principalmente para o tenebro gigante. E inclusive, vocês vão ver aí na sequência, a gente vai mostrar até algumas embalagens reutilizadas, que podem ser reaproveitadas para se criar tenébrios. Na parte prática, que vai ser o próximo vídeo, eu vou inclusive mostrar como eu adaptei algumas embalagens que já eram quebradas, furadas, que eu já não utilizava para outra finalidade, como eu adaptei isso para utilizar na criação de tenébrios. O peneiramento, como a gente tinha falado que no ambiente profissional, normalmente esse peneiramento, que é a atividade que mais demanda mão de obra e empenho, no ambiente profissional ele é automatizada. Normalmente nesse ambiente nosso, mais amador, mais hobbyista, a gente faz o peneiramento manual. Alguns utilizam inclusive uma peneira de peneirar areia mesmo, uma peneira redonda, comum. Alguns utilizam telinha mosqueteiro para fazer a peneira, mas normalmente se utiliza apenas uma peneira e faz o peneiramento manual. Eu, inclusive, estou desenvolvendo, ou tentei iniciar um desenvolvimento de uma peneira, dá para dizer automática, dá para se chamar assim, mas de baixo custo, utilizando aí, não gastando mais do que talvez 100, cento e poucos reais. Nesse primeiro experimento, quando eu estou gravando essa parte do vídeo aqui, a primeira tentativa ele não funcionou adequadamente como eu queria. Então eu ainda não vou mostrar nesse vídeo, justamente por isso, porque ainda não está com o funcionamento que eu espero. Então esse peneiramento normalmente no ambiente doméstico ele é manual. E a produção do tenebro no ambiente amador ou hobbyista normalmente é para uso próprio, ou seja, para utilizar na alimentação do seu próprio animal, dos seus próprios peixes, pássaros ou répteis. E nada impede também que se você tem uma produção um pouquinho maior, você venda o excedente, mas não é normalmente no ambiente mais amador, mais doméstico, o intuito principal não é a venda, não é a comercialização. Trouxe aqui alguns exemplos de caixas usadas na criação. São todas retiradas do meu criatório. Então, essas aqui são todas embalagens que eu utilizo atualmente para criar tenebro. E vou mostrar aí algumas características para vocês. Primeiro, a gente começa aqui pelo lado esquerdo, na parte superior, a gente tem uma embalagem, né? Um pote dessas caixas organizadoras comuns. Observa que ele está com uma coloração cinza, ó. Essa embalagem era uma embalagem transparente. Eu não utilizava para outra finalidade. Eu tinha comentado na parte anterior do vídeo que a gente pode reutilizar essas embalagens, né? As embalagens que estão disponíveis para não precisar gastar nesse ambiente amador, ter que investir um valor alto para iniciar a criação. Então esse é um exemplo. É um pote que era transparente e por isso eu pintei ele. Eu tinha também tinta aqui sobrando, era uma tinta que estava estragando, então não gastei nada. Reutilizei a embalagem, pintei, em razão de que a gente já falou no vídeo anterior que o tenebro, uma das características é não gostar de claridade, principalmente o besouro. Então eu pintei para escurecer a embalagem. E aqui já fica a primeira dica: não use embalagens transparentes. Pode até utilizar branca, como essas aqui, ó. Mas transparente, se tiver, óbvio que se for a única embalagem que você tem e quer aproveitar, você pode utilizar. Mas se puder também pintar para que escureça a parte interna, é melhor. Então esse é um exemplo de uma embalagem aqui reaproveitada. Aqui a gente pode observar que tem uma etiqueta, ó. Eu utilizo para finalidade de identificação do lote.
Eu utilizo essa etiqueta para identificação da caixa, principalmente com relação à idade e ao tipo de besouro, a data da separação, por exemplo. A gente vai ver isso mais na parte prática. Aqui na parte inferior esquerda, a gente tem um exemplo de um outro tipo de embalagem também reaproveitada. Isso aqui é uma barrica que vem em massa corrida. Observa que é papelão, esse material aqui é papelão. Então é uma embalagem que dá para ser utilizado apenas para criar o tenebro molitor, ou até um tenebro menor, tipo o tenebro do amendoim, por exemplo. O tenebro gigante não é possível criar nesse tipo de embalagem aqui, em razão de que ele rói, ele acaba consumindo o papelão, que essa parte aqui é de papel, a tampa é a parte inferior aqui de plástico. Então ele corrói isso aqui, no caso ele vai roer e vai escapar. Então é uma embalagem própria que pode ser reaproveitada, mas para criar o tenebro molitor apenas. Aqui é uma meia barrica, eu cortei ela aqui pelo meio e fiz duas de uma. Então é uma embalagem também aí que dá para ser reaproveitada para criar tenebro. E em ambos, tanto nessa barrica aqui como nessa caixa inferior, não dá para ver a tampa, a gente vai mostrar depois na parte prática, mas ela é idêntica a essa aqui, ó. Ela foi cortada, aberta no meio e telada. Então aqui já na parte superior a gente tem dois exemplos de tampas teladas. Quando eu falo teladas é justamente a gente colar essa telinha mosqueteiro para que haja ventilação na caixa. Então a gente corta a tampa utilizando aí, pode ser desde um estilete até uma serrinha, depende da espessura, né, e depende do material que você tem aí disponível. Corta, faz essa abertura e cola. Aqui no caso, nos meus exemplos, eu colei pelo lado de dentro essa telinha mosqueteiro para que haja ventilação na caixa. Essa tampa aqui, ela é exatamente a tampa dessa caixa aqui, desse modelo. Na parte prática a gente vai mostrar lá os tipos de embalagens que eu tenho, que são mais até do que eu trouxe aqui em imagens. Esse aqui é um outro exemplo dessas caixas organizadoras, desses potes organizadores. E aqui já na parte direita, inferior, a gente tem um exemplo de um gaveteiro. Quando eu bati essa foto, dá para verificar que aqui está sem as gavetas. Ó. Eu tinha tirado para fazer uma manutenção, então tá as gavetas na parte de cima. E também tem umas etiquetas aqui ó, que eu utilizo para identificar. Esse gaveteiro a gente utiliza principalmente para o besouro do tenebro molitor. Dá para utilizar também do tenebro gigante, mas ele é mais adequado em razão do tamanho. A gente vai ver aí no próximo vídeo, na parte prática, mais para o tenebro molitor. Mas não pode ser utilizado para larvas, em razão de que ele ser preto, assim, fechadinho, ele aquece muito, principalmente no verão. Aí acaba dando pragas, principalmente fungos. Isso eu já tive essa desagradável experiência aqui. Então, ele é mais adequado para o besouro mesmo. Então, isso aqui são exemplos. Não quer dizer que seja só isso, mas são exemplos de embalagens que a gente pode utilizar para criar o tenebro. A maior parte aqui reaproveitado. Essas duas aqui primeiras foram embalagens gratuitas que eu tinha e reutilizei. Pode ser utilizado qualquer outro modelo. Já essa do meio aqui, que a gente tem apenas a tampa, eu comprei em casas de embalagens, na casa aí dos R$25. Essa branquinha aqui, eu também comprei, mas já em casas de embalagens recicladas, onde se vende bombonas. Era uma embalagem que vem iogurte, bem mais forte, mais resistente que essa aqui, mas um pouco menor. E o gaveteiro, aqui também, esse a gente encontra fácil pela internet para comprar. Ele custa na casa aí, esse com 6 gavetas, de R$80, por aí. E pode, além desses exemplos que eu dei, ser utilizada qualquer tipo de embalagem que tenha aí um tamanho adequado. E esse tamanho adequado aí varia muito para o tenebro molitor, pode ser aí a partir de uns 20 centímetros de tamanho. Já é um tamanho que já dá para fazer a criação. Para o tenebro gigante aí vai depender muito da quantidade, mas uma embalagem, por exemplo, essa caixa preta aqui que está a tampa aqui na parte central, ela tem em torno de 40 aqui por 60, mais ou menos isso. Essa aqui já é um pouco menor, ela deve ter aqui na casa de 30 por 40 ou 45, por aí. São tamanhos aí fáceis de manusear e adequados, assim, num tamanho legal, que dá para condicionar uma quantidade bem boa de larvas. Vou passar agora umas dicas sobre embalagens, sobre caixas de criação. Essas dicas são dicas para você que vai ter uma criação doméstica, uma criação mais destinada a criar larvas para alimentação dos seus próprios animais, dos seus próprios peixes. A primeira é quando for telar a caixa ou a embalagem. Telar seria o quê? Colar uma tela. Normalmente a gente usa a tela mosqueteiro numa abertura que a gente faz na tampa. Vamos mostrar isso no próximo vídeo, na parte prática. Então é colar essa tela
Isso é telar. Então, telar pelo lado de dentro da tampa fica melhor, fica mais apresentável, mais bonito. Já pelo lado de fora, telar, ou seja, colar a tela pelo lado de fora da tampa, é ideal ou é melhor para não repuxar se a caixa for muito mole ou muito instável. Alguns utilizam alguma embalagem muito grande, mas com plástico muito fino. Aí, se você telar pelo lado de dentro, pode ser que essa tampa fique torta e não encaixe, não feche direito. Isso já aconteceu com alguns colegas. Aí, o que pode ser feito é manter essa tampa pressionada, ou seja, encaixada na caixa, e telar pelo lado de fora. Caso não tenha esse problema, caso seja uma caixa ou um plástico mais forte, mais resistente, dá para telar pelo lado de dentro sem nenhum tipo de problema, fica mais bonito. Vou mostrar isso no próximo vídeo. Uma outra dica, evitar caixas muito altas. Em termos de tamanho, comprimento, largura, não tem limite. O limite seria o tamanho que possa ser movimentado. Então, assim, não pode ser também extremamente grande no sentido de que a gente tem dificuldade de higienização, por exemplo, e de transportar. Mas o tamanho não tem regra alguma. Agora, muito alto não é muito bom, salvo se for para apartamento ou incubadeira de pulpa. A gente já vai mostrar na parte prática o que é isso. Eu, particularmente, utilizo caixas, não são padronizadas, são de vários tipos e tamanhos, mas utilizo as mesmas caixas para todas as fases. Essa caixa muito alta, ela tende a umedecer, a não circular o ar de uma forma assim adequada, se ela for muito alta. Uma alternativa seria abrir na lateral e telar a lateral, mas não seria a melhor opção. O ideal já é escolher caixas mais baixas. Então, aí, a partir de 15 centímetros, 15 seria o mínimo. Mais baixo que isso, as larvas podem escalar e subir. Então, de 20 a 25 centímetros seria uma altura mais adequada, um tamanho bacana, não é muito alta. Então, a circulação do ar vai acontecer desde que a tampa esteja aberta e telada de uma forma melhor. E não é muito baixa, a ponto das larvas escalarem e subirem. Caixas de plástico são mais adequadas, são melhores. A gente tem que procurar evitar papelão ou madeira, salvo no caso daquelas, por exemplo, a gente mostrou na parte anterior as barricas de massa corrida que podem ser usadas principalmente para tenébrios menores, tipo o molitor ou até o tenébrio do amendoim. Então, para papelão, nesse caso, não é caixa de papelão que a gente utiliza em embalagem, mas essas como as barricas, que ela tem um papelão mais grosso, mais resistente, para molitor pode ser usado. Agora não para o gigante, porque o gigante vai corroer, isso aí vai escapar. De madeira eu já vi alguns usando, fazendo inclusive caixas próprias, mas aí a gente tem o problema da locomoção, ou seja, do transporte, para higienização, por exemplo. Então, no caso das caixas plásticas, a higiene e a limpeza é facilitada, principalmente por não serem porosas, ou seja, não parar resíduos de fras ou de ração, por exemplo, nesses poros. A de papelão ou de madeira já tem esse problema. A de papelão também dificulta muito a limpeza, a lavagem. O fato também do plástico não possuir ranhuras evita a proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos e a própria saída, escalada dos besouros ou até mesmo das larvas. Então o plástico liso é melhor para essa finalidade também. A madeira, muitas vezes, ela tem ali algumas ranhuras e tal e facilita a escalada dos besouros e até das larvas. Para telar, a gente utiliza normalmente cola quente. É a melhor cola que tem. E salvo se você deixar muito essa caixa exposta ao sol na secagem, ela não descola. Ela normalmente fica bem resistente, a cola segura muito bem. Tem que evitar só deixar muitas horas num sol muito forte, que a cola quente ela tem essa reação com o sol. Deixando muito no sol pode ser que ela solte. Fora isso, é o melhor tipo de cola para essa finalidade, para colar a tela mosqueteiro nas tampas. Outra dica bastante interessante é utilizar caixas de cores escuras. Preta, azul marinho, por exemplo, são as melhores. Mas pode ser utilizada, como eu já mostrei anteriormente, até branca. O que tem que ser evitada são transparentes, justamente por essa característica das larvas e principalmente dos besouros de não gostar de claridade. Uma última dica que eu poderia deixar é para reaproveitar. Não precisa comprar ou investir em caixas novas ou todas padronizadas, todas iguais para uma criação doméstica.
Então, dentro do que for possível, do que tiver acessível e disponível, reaproveitar esse tipo de material, esse tipo de caixa, desde que a padronização não seja algo importante para você. Vamos falar agora umas dicas sobre o ambiente e também sobre densidade, ou seja, quantidade de tenebros ou de larvas por metro quadrado. Com relação ao ambiente, a primeira e talvez mais importante dica, escolher um local bastante ventilado ou arejado. Em último caso, se isso não for possível, instalar um ventilador para fazer a circulação do ar. Não é a situação adequada, mais adequada, a situação perfeita. O ideal é que de fato se tenha um local bastante ventilado. E o que seria isso? Um cômodo em que tenha pelo menos 2 saídas e entradas de ar, principalmente se forem localizadas em direção opostas. Aí o vento ou o ar vai entrar de um lado e circular por esse ambiente e sair pelo outro. Esse local arejado vai fazer com que, principalmente, algumas pragas, como fungos, não proliferem de uma forma demasiada nesse ambiente. Então, a aeração é algo bastante importante, como a gente até já falou. Uma outra dica é que esse local ele não pode variar demais a temperatura. Então, se você mora numa região em que a temperatura à noite, por exemplo, esfria muito, o ideal é que esse local tenha algum tipo de isolamento, para que mantenha, ou pelo menos não perca tanto, a condição de temperatura do dia, para que essa temperatura não oscile muito. Também com relação ao ambiente, ainda limitar o acesso. Se você tem animais domésticos, por exemplo, cães ou gatos, o ideal é limitar o acesso para que eles não mexam na sua criação, não acessem as caixas, e também essa limitação de animais também para animais que são pragas e predadores, como por exemplo ratos, lagartixas. Quanto mais puder isolar esse local, telando portas, janelas, para que animais não tenham acesso, melhor. Falar um pouquinho também sobre densidade. Muitos tenebros por metro quadrado, e esse metro quadrado não precisa ser necessariamente 1 metro, mas é qualquer embalagem, proporcionalmente, muito tenebro numa mesma embalagem é ruim. Por quê? Principalmente pelo aquecimento. O tenebro gigante, principalmente, se ele estiver muito concentrado, muitas larvas numa mesma caixa, no mesmo local, ele tende a aquecer o substrato. Então, esse aquecimento vai fazer com que o substrato ou a fonte de umidade fermente. Em alguns casos mais extremos, até apodreçam, dependendo da manutenção que não é dada. E algumas pragas, como bactérias, fungos, vão proliferar. Então, muito tenebro, muita larva numa mesma embalagem não é bom. Uma informação que se tem, que já é propagada, eu já escutei isso na internet, é que em 1 metro quadrado, uma média que poderia a gente ter, seria 6.000 tenebros gigantes. Aqui a gente está falando dos Zophobas mores, do gigante. Então, 6.000 tenebros num metro quadrado. Aí você teria que fazer a conta proporcional, ver na sua caixa se é meio metro, se é 30 centímetros quadrados, 40, para fazer essa conta e ver até quanto você pode pôr. Obviamente que a gente não conta larvas, né? Não conta ovos, não conta larvas, mas é apenas para se ter uma ideia. Por outro lado, poucos tenebros por metro quadrado também é ruim, principalmente pelo fato de que o substrato vai ficar velho. A gente tem uma média de troca de substrato a cada 20 dias. Pode ser mais, pode ser menos, depende da quantidade, dessa concentração, dessa densidade de tenebro na caixa ou por metro quadrado. Então, se a gente tem muito pouco tenebro, por exemplo, uma desova que às vezes não foi muito boa ou algo assim, pode acontecer de a gente demorar muito a trocar esse substrato, porque ainda vai ter alimento para os tenebros, né? A ração, o farelo que você utiliza não vai ter terminado, então você vai acompanhando, olhando e vai deixando, só que esse substrato vai ficando velho. E quanto mais velho também, maior a tendência de que surja alguma praga, fungos, bactérias. Se esse for o caso, o que pode ser feito é juntar, se você já tem outras caixas com tenebros, juntar para que concentre mais tenebro numa mesma caixa ou trocar o substrato regularmente mesmo assim. Mesmo que passe, eu vou dar o exemplo aqui dos 20 dias, e você veja que ainda tem ração, ainda não está aquele fraso ali meio puro, meio muito concentrado, que seria na hora de trocar, a gente vai ver isso em vídeos práticos, mas trocar ele mesmo assim, manter aquela frequência que você normalmente troca e trocar. Nesse vídeo era isso, meus amigos, agradeço muito por ter assistido, por ter chegado até aqui, até o final desse vídeo. Caso você tenha gostado, queira acompanhar a nossa sequência, esse vídeo talvez foi o mais
um dos mais introdutórios que a gente falou aqui, mais falando sobre ambiente, sobre embalagens, mais para quem ainda não cria ou não tem uma ideia de como se cria tenebro assim de uma forma mais doméstica, né, mais amadora. E a gente vai avançar muito nesses assuntos, vamos trazer partes práticas com relação a esses assuntos que a gente já falou e avançar em outros assuntos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.